Bom dia para todo mundo. Tan, tararam, 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 tan, tan. Minha imagem está aparecendo. Muito bem. Muito bem. Galera, bom dia então para nossa DJ, aí, Ana Júlia. Ana Júlia, eu coloquei, tá? Só para te explicar. A aula, a continuação dessa aula é a aula de hoje ali, que a gente vai entrar em Revolução Francesa também. Eu coloquei também no arquivo lá da aula da semana passada, tá? Porque não está aberto ainda para colocar a aula de hoje, esse material. Aí eu coloquei mais um anexo na aula do dia 8 da semana passada, tá ali, tá em História e Matemática. Então depois tu vai ali, se quiser agora, tá o arquivo novo ali que tem essa aula de Estados Unidos e também a aula de Revolução Francesa, ok? Então aí, quiser pegar lá para a gente já tocar a ficha. E lembrando vocês que nós temos aula hoje, tá? Agora Professor, já... Oi, esse já é o arquivo. esse já é o último já? Então Sim, tá. eu já vi hoje de manhã. Tu tá com a câmera ligada? Porque aqui não tá aparecendo pra mim. Não tá. Peraí que eu vou de novo aqui, então. Peraí que eu vou de novo. Tá. E agora, aparece? Agora sim. Deu certo. Beleza. Feito. Então tá, gente. De repente vocês vão estar ouvindo uma sonoplastia de fundo aqui, que meus vizinhos adoram uma barulheira, uma metalúrgica, que cortador de grama, é torno, tá? Então aquele sonzinho de fundo pode ser homens trabalhando. Então, gente, lembra, nós temos aula hoje, então, aqui, né, nesse nosso período padrão, né, das 9 até as 10h20, e aí quinta-feira, tá, para substituir, para suprir a aula da semana retrasada, que eu não estava, então, na quinta agora, eu vou estar também com vocês, substituindo o professor de Geografia. Então, nós temos encontro agora às 9 e quinta-feira também, às 10h30, até ali meio-dia. Então, tá, gurizada, vamos dar, então, a gente já visto aqui, começou a ver, né, o processo de independência dos Estados Unidos, que também é chamado de Revolução Americana ou também independência das 13 colônias. Tá? São três nomenclaturas que podem aparecer, aí vocês fiquem ligados nisso aí. Só retomando ali, tá? Retomando já desse quadro aqui, a negligência salutar, bem fácil, né? Negligência é não ter cuidado, é não cuidar das coisas. Salutar é uma coisa saudável. Então, foi durante muito tempo, o não cuidado, digamos assim, o não controle das colônias foi saudável para a Inglaterra, porque não precisava arcar com os custos de uma colonização, aquele plantation, aquela coisa do pacto colonial, certo? Que não havia. Então, até metade do século XVIII, não havia, né, gente, um controle maior da Inglaterra sobre as colônias da América aqui, da mesma maneira que faziam Portugal e Espanha, certo? E essa negligência também foi saudável, também foi salutar para as próprias colônias, que acabaram se desenvolvendo sozinhas, e tendo aí uma autonomia política e econômica. E aí está essa imagem do lado mostra muito digamos, uma atividade que era bem específica, assim, bem conhecida na época, que era o comércio triangular, que é o comércio com a América do Sul, com a América mais abaixo ali, e com a África. Então, as colônias da América do Norte, algumas delas, elas então, gente, já desenvolviam uma economia independente, ganhavam dinheiro fazendo autonomamente o seu comércio com outras regiões, o chamado comércio triangular. Essa foi a negligência salutar. Só que essa negligência salutar, como eu disse para vocês, ela acabou se modificando na metade do século XVIII, a partir do momento em que a Inglaterra se viu com certas necessidades econômicas. E essas necessidades econômicas da Inglaterra se deram basicamente por dois motivos, tá? A Revolução Industrial, que começou lá, tá? E aí a gente sabe, a Revolução Industrial exigiu para a Inglaterra mais matéria-prima, mais mão de obra, mais mercado consumidor, necessidades básicas de quem tem indústria. E isso fez com que ela olhasse para a colônia de outra forma, de uma forma assim, minha colônia, eu vou ali resgatar o que eu preciso. E também porque a Inglaterra se envolveu numa guerra com a França ali, a Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, e apesar da Inglaterra ter vencido
tá? A Guerra dos 7 Anos contra a França, cuidado que isso pode ser uma pegadinha de prova, né? Porque a Inglaterra lutou e perdeu a Guerra dos 7 Anos ficando endividada com a França. Tu pode marcar isso. Não, ela ganhou. Mas apesar de ter vencido, ela teve, né, problemas econômicos, gastos com a guerra, e ela vai fazer o quê? Vai começar a explorar a colônia para restituir esses gastos que ela teve com a guerra. E outra coisa importante também, que a gente vai ver depois aqui, essa Guerra dos 7 Anos, ela foi lutada em território americano e fez com que a Inglaterra tomasse uma atitude de armar os colonos para lutar contra os franceses. E aí os colonos armados começaram a entender a importância, né, de uma resistência armada dentro de um conflito. Preste atenção, os colonos americanos entenderam a importância de uma resistência armada para a defesa da sua soberania, que isso vai ser usado depois contra a própria metrópole, contra a própria Inglaterra, quando os colonos começarem a independência, tá? E aí, gente, o que vai acontecer? Frente a essas necessidades que a Inglaterra vai ter no século XVIII, ela vai começar uma política muito grande de impostos e taxações sobre as suas colônias. E é aí que o bicho vai pegar, porque essas taxações, esses impostos, vão ser criados de forma arbitrária, sem o consentimento de quem mora na colônia, e isso começa a gerar tensões entre a metrópole da Inglaterra e as colônias da América do Norte, tá? A guerra não acontece na Inglaterra, tá? A guerra acontece em territórios europeus, mas principalmente ela acontece na América, por territórios coloniais. Só para ter uma noção, alguém perguntou aí, é o resultado da Guerra dos 7 Anos que dá o direito da Inglaterra explorar a Índia. Então, a Índia, né, um subcontinente, né, a Índia, que foi colônia inglesa até 1847, com a independência lá do Gandhi e tal, a Inglaterra, ela domina a Índia. E era uma disputa também que tinha com a França. Então, essa Guerra de 7 Anos para a Inglaterra e França, gente, ela estava envolvendo o território de exploração colonial, tá? E o que vai acontecer? Agora sim, Ana Júlia, pode passar o próximo quadro, que isso tem tudo a ver com o processo de independência. Então, a partir daí, a Inglaterra então começa a criar uma série de impostos, tá? Eu coloquei os principais para vocês aqui. E essa série de impostos colocados aqui sobre a colônia é que vai gerar as tensões, ok? O primeiro imposto famoso que a Inglaterra cria dentro da colônia, certo? E já é imediatamente posterior ao final da Guerra de 7 Anos, é o Sugar Act, tá? Deixei aqui no inglês, porque muitas vezes em prova a nomenclatura que aparece para vocês é a nomenclatura original, não a traduzida, mas é a lei do açúcar. O que seria rapidamente a lei do açúcar? A partir de 1764, há uma deliberação da Inglaterra que diz o seguinte: os impostos não, todo o açúcar que entra nas colônias tem que vir de regiões de domínio inglês. O açúcar tem que ser de regiões que a Inglaterra domina. Porque, obviamente, os Estados Unidos, né, que não era ainda o nome, né, mas vamos pensar assim, a região ali, ela comprava, né, trazia açúcar de outras regiões que não eram de domínio inglês e ganhavam dinheiro com isso. E a partir de agora, somente o açúcar que vem de proveniência de regiões de domínio inglês é que podem entrar dentro dos Estados Unidos, o que gera, obviamente, um controle inglês e um lucro sobre isso. Já os caras já ficam ali, né, já não gostam disso, já há um ressentimento, uma indisposição, porque, como eu disse para vocês, sempre é bom a gente pensar, desde lá do século XVI para o XVII, sempre houve uma liberdade econômica, uma liberdade comercial na colônia, com seus produtos, com seus interesses, e agora eles são rompidos meio que na marra por essas leis da Inglaterra, por essas taxações. Então já começa uma indisposição com os colonos. Um ano depois, surge o Stamp Act, a lei do selo. A lei do selo dizia o seguinte: todo o material que é produzido, impresso na colônia, livros, revistas, o que seja, tem que ter o selo da coroa inglesa. Você tem que ir lá, né, os representantes da coroa inglesa têm que olhar, tem que colocar o selo. Já é um gasto,
né? Já é um gasto que tu tem que ter para colocar o selo em inglês no produto, né, com a coroa britânica, para depois ele ser, né, distribuído, né, disponibilizado para as pessoas. E aí, gente, pensem comigo, a lei do selo para a Inglaterra, ela tem dois interesses. O interesse, primeiro, é o quê? O econômico, obviamente, porque daí tu tem que passar pelo crivo, né, a Inglaterra tem que fornecer o selo, isso vai ter um custo, tá? E o segundo interesse inglês também é que preste atenção na época ali, né? A gente está na segunda metade do século XVIII. O que está acontecendo intelectualmente na Europa nesse momento? O iluminismo, as ideias de liberdade econômica, liberdade política, as ideias de John Locke, de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu e outros intelectuais que não são tão expressivos, mas são importantes também. Isso começa a assustar também os ingleses, porque eles pensam, bom, o que será que está sendo escrito e está sendo lido na colônia? Será que os caras estão sendo incentivados pelas ideias iluministas? Então, também, além do selo, era uma forma da Inglaterra meio que censurar, meio que controlar o que estava sendo escrito e publicado aqui na América. Então, já dizia minha avó que morreu, isso já matava 2 coelhos numa caixa d'água só. É uma adaptação que a minha avó fazia para 2 coelhos em uma caixa d'água só. Então, a Inglaterra tinha esse controle. Já a lei do selo, gente, ela já cria uma treta terrível. Vários representantes aí importantes da colônia vão até a Inglaterra, querem discutir no parlamento inglês isso, porque eles não concordam, porque eles ficam dizendo, pô, nos tratam como bastardos, nós não somos filhos da Inglaterra, nós somos filhos da coroa britânica, e vocês nos tratam como bastardos. E aí, nesse momento é que surge essa expressão no taxation without representation. Ou seja, sem representação não pode haver taxação. Se vocês não... se a gente não estiver sendo representado e não poder discutir essas leis, discutir esses impostos, a gente não aceita ser taxado assim, dessa forma arbitrária, de uma hora para outra que vocês decidem. Isso deu uma treta na Inglaterra. Alguns políticos da Inglaterra quiseram que se continuasse cobrando na marra e não desse bola para os colonos fizessem. Outros já pensaram o seguinte, olha, é melhor a gente ir na manha, porque fazer comércio com esses colonos é mais vantajoso do que estar brigando com eles. E aí, gente, neste momento, depois dessas discussões, dessas tretas, vai haver o cancelamento da lei do selo. A lei do selo vai ser revogada frente às tretas ali no primeiro momento, ok? Só que a política inglesa de taxações continua. Vai ter um famoso ministro inglês, Charles Townshend, não sei pronunciar assim, mas ele cria uma série de impostos sobre vidro, sobre papel, sobre tudo, sobre chá, sobre um monte de coisa que era produto que tinha que entrar nos Estados Unidos, sobre o controle da Inglaterra. E aí vai haver mais confusão, mais tensões com os colonos, e vários desses impostos vão ser revogados, e um vai permanecer, que é exatamente o chá. Em 1773, se levanta a lei do chá, o Tea Act. O que é o Tea Act? A lei do chá diz o seguinte, o chá que entra nas colônias só podem vir da Companhia Comercial Inglesa, a Companhia das Índias Orientais, que obviamente era o chá que né, vinha nos barcos, nos navios da Inglaterra, porque muito do chá, muito de produtos, como o chá, por exemplo, que entravam nas colônias americanas, eram provenientes de companhias de comércio da Holanda, gurizada. Isso a gente vai ver em história do Brasil, mais especificamente. A Holanda era muito desenvolvida nessas companhias de comércio para fazer essas trocas, né, esse fornecimento de produtos, seja na Europa com a colônia, seja na colônia com a Europa. E aí a Inglaterra proibiu. O chá que vai entrar aqui dentro é só o chá que vem com os navios da companhia inglesa e não dos outros. Tá? Isso, para os colonos, foi quase que uma declaração de guerra. Eles viam cada vez mais a Inglaterra tentando impedir o seu desenvolvimento. E como eu disse para vocês desde o começo aqui da aula, tantos anos a gente se desenvolvendo e de repente vocês vem uma situação adversa para vocês e aí vocês, né, tentam suprir isso às nossas custas. E aí vem a famosa festa do chá de Boston, que é uma ironia, um sarcasmo, que tem até essa imagem
é um quadro da época, né, uma sátira, na festa do chá de Boston, Boston Tea Party. O que seria a festa do chá de Boston? Na verdade, é uma festa. Indignados com a política inglesa, indignados com isso, os colonos, alguns colonos, então, eles entram em 2 navios da Companhia das Índias Orientais, se vestem de índio, né, né, e jogam no mar todo digamos, o chá que tinha nesses navios britânicos. É uma declaração, é uma desforra mesmo, né? É uma provocação. E não pensem que tem gente que pensa, se vestiram de índio para os caras achar que eles não eram. Não, não tem nada a ver, né? Se vestir de índio até foi uma metáfora, né, para dizer, como se fossem os nativos, né? Como se fossem a gente da América está sendo explorada pela gente da Europa, entende? E eles jogam o chá todo fora, a famosa festa do chá de Boston, Boston Tea Party, que seria um protesto, um manifesto contra a Inglaterra, contra esse controle comercial que a Inglaterra estava cada vez mais exigindo dentro da colônia. Só um detalhe para vocês entenderem. Existe um grupo político lá nos Estados Unidos ultraconservador chamado Tea Party, tá? Que é um grupo até que apoiou o Trump também. Achava que o antigo presidente, o Barack, o antigo antes do Trump ainda, né, o Obama, era um esquerdista, porque eles são contra qualquer impostos, são contra qualquer tipo de controle do Estado, enfim, e o nome do grupo é Tea Party. Existe esse grupo nos Estados Unidos até hoje, e o nome Tea Party desse grupo é em referência a esse episódio de 1773, a festa do chá de Boston. E aí, gente, agora começa a treta aqui. Por quê? Porque aí, obviamente, os colonos já esperavam que, fazendo isso, né, tendo essa postura de enfrentamento, tá, contra os ingleses, eles sabiam que havia a resposta. E veio. E aí a Inglaterra, em 1774, baixa uma série de leis dentro para a colônia que vão ser chamadas, essas leis, pelos colonos, de leis coercitivas ou principalmente leis intoleráveis. A palavra, né, a expressão leis intoleráveis é a expressão que vem do ponto de vista dos colonos. Não vamos tolerar essas leis, que estão ali embaixo, alguma delas, tá, gente? Por exemplo, o fato aqui da festa de chá de Boston e dessa coisa de jogar o chá fora e outras polêmicas e outras atitudes transgressoras dentro da colônia, com as leis intoleráveis, ficou dito que esses caras seriam julgados em tribunais ingleses, ou na Inglaterra, ou colocados aqui, feitos pelos ingleses, e não tribunais locais. Isso já deixou os caras putos da cara, entende? Uma total ingerência dentro da colônia pela Inglaterra. Outra, ocupação do porto de Boston, principal porto ali das colônias, principalmente, né, gurizada, daquelas colônias mais ao norte, que tinha mais desenvolvimento, a economia mais diversificada. Então, isso aí acabaria detonando, digamos assim, as possibilidades comerciais dos colonos, né, de fechar o porto, controlar o porto. E também a proibição desses colonos que estavam ali de se expandir para o oeste, né? A famosa marcha, a expansão para o oeste, porque se vocês forem ver, pegar o mapinha dos Estados Unidos, essas 13 colônias que vão ficar independentes, que a gente está estudando, elas ficam na parte leste, né, na ponta aqui direita, olhando, né, nesse raciocínio dos Estados Unidos. A parte mais oeste ainda é uma parte que estava em processo de expansão, de colonização, de ocupação. E a Inglaterra baixou e militarmente ocupou, proibindo que os caras pudessem se expandir para fazer comércio, para poder conquistar terras ali. Para os colonos americanos, isso foi fim, né, digamos assim, foi estopim. Então, eles vão chamar isso de leis intoleráveis, tá? Uma coisa que também acontece muito, não confundam, tá? As leis intoleráveis com a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá. Não tem nada a ver, tá? Muita gente acha que todas essas leis juntas são chamadas leis intoleráveis. Não. As leis intoleráveis são essas que estão abaixo ali, recuado, né, com uma letra menor, que foram criadas em 74. Que, na verdade, né, gente, é uma consequência dos atritos, das rusgas que a colônia está tendo com a metrópole. Bom, a partir do momento em que surgem as leis intoleráveis, os colonos, as principais lideranças políticas e econômicas, as principais referências dos Estados Unidos,
A lei do selo, tá, eu repito, antes de nós passar, o Gabriel pediu que a lei do selo rapidinho. A lei do selo, Gabriel, é o seguinte: todo o material que era impresso, né, seja livro, revista, qualquer coisa de comunicação impressa na colônia, antes de ser vendido, comercializado, deveria ter o selo da coroa britânica. Entende? Isso é um custo para eles, né? Tem que gastar, comprar o selo para poder colocar ali. E outra coisa, Gabriel, além da coroa britânica ganhar dinheiro com esse selo, ela também já conseguia verificar que tipo de conteúdo estava sendo impresso ali, distribuído, vendido, comercializado, tá? Porque a gente está dentro de um processo do iluminismo, nas ideias liberais, e isso estava assustando a Inglaterra, porque os seus colonos poderiam, e na verdade estavam, obviamente, sendo influenciados por esses, né, por esses conteúdos, por esses materiais, tá? Muito bem, gente. Agora, feitas as leis intoleráveis, o que vai acontecer? Aí os colonos, né, os principais colonos dos Estados Unidos, a gente, repito aqui, tá? Para quem não ouviu antes, vamos combinar falar Estados Unidos, mas na verdade, né, ainda não é o nome, tá? Vai ser depois, mas é a região. Esses colonos, então, começam a se reunir para decidir o que vão fazer realmente contra a Inglaterra. E aí nós temos os congressos coloniais aqui, né? Os congressos da Filadélfia, né? A cidade da Filadélfia, que vai ser representante, que vai ser o espaço dessas reuniões dos colonos para decidir o que fazer. Então, o primeiro congresso da Filadélfia, gente, aqui muito URGS, tá? A URGS gosta de, às vezes, inverter. O primeiro congresso da Filadélfia de 1774, o que ele vai dizer? Eles vão boicotar produtos ingleses, eles vão decidir não comprar nada, não consumir nada que seja da Inglaterra ou de proveniência da Inglaterra, né, seja das suas colônias ou coisa assim, até que se revogue, se anule as leis intoleráveis. Olha, essas leis intoleráveis que vocês criaram, que eu falei antes ali, né, o fechamento do Porto de Boston, a ocupação militar da região, né, que os colonos fossem julgados pelos ingleses, todas essas leis ali que foi criada em 74, se não fosse revogado, eles iam boicotar totalmente os produtos da Inglaterra. E é óbvio, né, gente, vamos falar assim, que a Inglaterra não ia recuar frente a isso. A Inglaterra não ia revogar porra nenhuma. E aí os colonos, fazendo isso, meio que provocaram a Inglaterra. Isso não gera repercussão positiva. Inclusive, há conflitos entre britânicos, soldados britânicos e os colonos aqui, né? Em algumas regiões vai ter até assassinato, né, de algumas pessoas que são revoltosas contra a Inglaterra, resultando num segundo encontro. Esse é o definitivo, decisivo aqui. O segundo Congresso da Filadélfia. Aí tu tem John Adams, Benjamin Franklin, tu tem o famoso, o cara aqui, né, o Thomas Jefferson, tá? Esses caras, então, vão fazer o quê? Eles vão decidir, em 1775, a partir de 1775, as suas reuniões, o rompimento unilateral com a Inglaterra. Não somos mais colônia. A partir de agora, declaramos nossa independência. Unilateral, sem... É como terminar pelo ato. Tu imagina, tu tá na mão da pessoa, né? Tu te acha que tu tá num relacionamento ruim, que a pessoa tá otária contigo, tu faz, terminei, bota, né? Escreve no WhatsApp, ó, acabou, e bloqueia a pessoa. Aí, de repente, a tua fotinho some no WhatsApp. Aconteceu com vocês de a fotinho de alguém sumir no WhatsApp, a pessoa te bloqueou, né? É mais ou menos isso. E aí, se é um namoro de tempo, obviamente o outro lado vai dizer, what the fuck? Como assim tu termina e me bloqueia e faz de conta que não aconteceu nada? É o que acontece, né? E a Inglaterra, ao receber essa notícia, ó, não tem mais, não somos mais colônia, a Inglaterra vai à guerra contra os Estados Unidos. E ali está uma foto, né, do documento, né, o documento que foi criado no dia 4 de julho. Você sabe que 4 de julho é a data de independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776, um documento redigido, né, pelo Thomas Jefferson e com a cabeça de outros pensantes ali, declarando a independência dos Estados Unidos. Galera, esse documento de independência, se vocês um dia tiverem curiosidade, tá? Se vocês lerem os principais tópicos dele, vocês vão imediatamente identificar vários pontos iluministas nele.
né, da liberdade política, liberdade econômica, aquela coisa do John Locke, lembra? Direito à rebelião, direito à revolta, caso quem nos controle seja um tirano, seja um autoritário, né? Tudo isso está dentro dessa declaração. Nós, o povo da América, uma frase que fica muito famosa nesse momento, nós, o povo, é a sociedade civil, né, se declarando contra o autoritarismo, o absolutismo, sei lá o que eles estavam lá de cara com a Inglaterra naquele momento, o controle inglês. Então é criada a declaração, um documento muito importante, gente, muito importante mesmo, muito iluminista também, certo? E aí a gente sabe, nesse momento, obviamente, os colonos, ao declararem independência de forma unilateral, eles acreditam, têm total consciência que a Inglaterra vai reagir. E aí, gente, já em 1716 começam as guerras de independência, certo? Galera, no começo da guerra, dos conflitos, a vitória ela é da Inglaterra. A Inglaterra começa vencendo. Só que ainda já né, nos desdobramentos desse conflito entre colonos e os metropolitanos, entre a Inglaterra, vai começar a ter uma reviravolta. E essa reviravolta, ela tem um ponto muito importante. Eu botei ali, ó, a França e a Espanha vão apoiar os colonos americanos. A França e a Espanha, nessa época, tinha uma política muito próxima, assim como a Inglaterra e Portugal também tinham. Só para vocês entenderem. Então, meio que quando a França fazia alguma coisa, né, o governo espanhol meio que fazia junto, sabe? Era uma política meio de aliança naquela época ali que acontecia. E o mais importante a gente saber desse apoio é que ele foi decisivo, né, com equipamento, com soldados, com dinheiro, para a retomada, né, para a reviravolta do conflito em favor dos colonos americanos. E aqui uma coisa importante, né, para a gente entender. A França apoia a Inglaterra, né, o rei Luís XVI apoia não, aqui ainda não é o Luís XVI. Não, já é o Luís XVI, sim, acredito, sim. É. A França apoia a Inglaterra, desculpa, a França apoia os Estados Unidos porque era uma inimiga da Inglaterra, né? Tinha acontecido a Guerra dos 7 Anos e tal. Só que, se vocês forem ver, ao trazer soldados, ao investir na guerra aqui, o rei francês mal está sabendo que ele está criando um workshop de como ser ele mesmo derrubado depois. Porque todo esse know-how e toda essa estrutura que os soldados franceses vão ter aqui lutando contra a Inglaterra, eles vão depois usar na própria Revolução Francesa. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Perfeito. É mais ou menos isso. Só que vai ter o tiro do pé para a França, né? Porque todo esse empenho que os soldados vão ter aqui, eles vão usar depois para derrubar o próprio rei lá. E até mesmo porque, gente, né, a ideologia da luta americana, que é uma ideologia que é totalmente contrária à política francesa, que é da liberdade política, liberdade econômica, e a França é absolutista, entende? E aí outro ponto, né, gente, nós temos aí de novo aí vendo os colonos armados lutando pela sua independência. Por isso a importância disso para a nação americana do direito às armas. Isso é uma coisa que a gente vai discutir mais tarde, até para o Enem também, sobre como os Estados Unidos têm essa coisa de ter armas, né? Uma população, porque isso muito vem da história deles. A história de luta, de libertação, de independência foi fundamental, né? Cada um poder se defender, ter sua arma para conseguir sua soberania, sua liberdade. Então tá na Constituição o direito de se armar ali, enfim, tá? Bom, gente, feito isso, esse apoio inglês, esse apoio francês e espanhol, a gente começa a ter uma reviravolta, e aí, em 1781, com a grande final, a Guerra de Yorktown, né, feita pelo exército do continental do George Washington, que depois vai ser o primeiro presidente do país, nós temos aí a vitória dos colonos sobre a Inglaterra. Uma vitória extremamente simbólica, extremamente importante, se decidiu pela República, tá, gente? Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês agora, que não está aqui, mas vou explicar. Tá? A primeira república moderna da história, né, que a gente vai conhecer, assim, né, com traços muito iluministas, vai ser um exemplo para o mundo, principalmente para o mundo ocidental, Europa, América, assim, porque várias revoltas
né, coloniais vão se inspirar na independência dos Estados Unidos, obviamente que pô, conseguiram vencer da maior metrópole europeia. Tá? A própria Revolução Francesa, depois, gurizada, vai ser influenciada pela independência dos Estados Unidos. E aí, terminada a guerra em 1781, tá? Em 1783 vai haver o Tratado ou Acordo de Paris. E o mais importante desse acordo é o quê? O reconhecimento em inglês da independência das colônias aí. Tá? Reconhecimento das colônias que vão se chamar depois, em 1787, de Estados Unidos da América. Uma coisa que eu quero, antes da gente ir para a Revolução Francesa, um detalhe importante aqui. A gente viu lá na primeira aula, né, na aula da semana passada, que eu comecei a trabalhar os Estados Unidos, que as colônias do Sul, vocês sabem, elas eram diferentes da colônia do Norte. Nessas 13 colônias, né, ao leste, você sabe que o Sul é plantation, lembra? Colônia de exploração. Né? Muito parecido como era o Brasil assim, em relação a Portugal. Já o Norte, colônia de povoamento, mais diversificada, né? A mão de obra livre, familiar, pequena propriedade, barará, barará. E, obviamente, eles eram diferentes. O Sul era bem escravista, como o Brasil era, né? Plantation, aquele mão de obra escrava no latifúndio e tal. O Norte já não era. Então, gente, aquela união feita dessas colônias, tá? Isso aqui é muito importante para vocês entenderem. Aquela união feita das colônias para combater a Inglaterra, ela era uma união frágil, porque ela era uma união de momento. Porque passada a guerra, nós temos interesses diferentes. Nós temos o Sul querendo manter a escravidão, nós temos o Norte querendo acabar com a escravidão, nós temos o Sul querendo, né, que sejam várias colônias que queriam que, na verdade, essa independência significasse o quê? Vários pequenos países, tá? E outros do Norte dizendo que tem que ter um grande país. Tá? O Norte entendia isso porque se tu centralizar o país, unificar o país todo com as colônias, como o Norte era mais desenvolvido, tinha mais indústria, era mais fácil para o mercado interno. Já o Sul preferia que ficasse separado. Então, tu tinha lá os unitários e os federalistas, digamos assim. E nisso resultou o quê, gente? Né? Nisso resultou uma espécie de equilíbrio, de consenso. E aí, em 1787, sai a Constituição dos Estados Unidos, né, declarando os Estados Unidos da América, que é o quê, gurizada? Os Estados Unidos da América não deixa de ser uma espécie de meio termo entre os que queriam essa separação e os que queriam a união. Então, os Estados Unidos da América é um país, só que com muita independência em cada estado. Você sabe, né? É uma federação, a República Federativa dos Estados Unidos. O Brasil até se espelhou nela depois, só que a gente não é tão federativo quanto eles, porque realmente, nos Estados Unidos, realmente há uma liberdade de leis, né? De impostos, de toda a política de cada estado. Claro, existem leis, regras que são do país inteiro que os estados não podem modificar. Mas, no modo geral, os estados têm muita liberdade. Tanto que vocês sabem, por exemplo, é sempre um exemplo mais fácil de vocês entenderem, né? Se discute no Brasil, por exemplo, pena de morte, né? Redução por exemplo, da questão jurídica, né? De lei, redução da maioridade penal ou não, se isso é aprovado, ou seja o que seja aprovado, isso vale para o país inteiro, né? É uma lei nacional. Nos Estados Unidos, cada estado tem essa liberdade de criar isso. Tanto é que tem estados nos Estados Unidos que têm pena de morte e tem estados que não têm. Tem estados, por exemplo, que há uma legalização parcial ou não da maconha, e tem estados que não têm, porque há essa liberdade. Então, o país ele é o resultado desses interesses diferentes, de quem era mais separatista e de quem era mais unitário. E os Estados Unidos acaba sendo essa mistura, tá? E uma coisa importante para a gente entender também, essa independência, nós, o povo, todo ser humano, não é tão assim, tá? Porque, por exemplo, os negros, né, a escravidão continuou, não eram cidadãos, os caras, portanto, os índios não foram entendidos como cidadãos nos Estados Unidos. Então, muita coisa ainda, né, nessa liberdade de expressão, nessa liberdade política, econômica e tal, do iluminismo,
muita coisa ficou deixada para trás, que ainda geraria conflitos mais para frente. Né? Tanto que, como eu disse para vocês, o país fica independente em 1781, em 83 há um reconhecimento, só que 100 anos depois, quase, a gente vai ter uma guerra, né, de secessão, porque 100 anos depois ainda o país, né, tinha escravidão. Tá? Ainda tinha escravidão, tinha muitas pessoas que não eram cidadãos. E mesmo depois, com o fim da escravidão nos Estados Unidos, a gente vai ter até o século XX, até hoje, praticamente, lutas pelos direitos civis lá dos negros de outros grupos nos Estados Unidos, porque são coisas mal resolvidas que vêm dessa época aqui. Mas, em referência, tá, gente, a ser uma colônia dependente de uma metrópole, é o primeiro país a conseguir romper e ser uma grande referência para o mundo aí, né, nessa ruptura com essas ideias coloniais do antigo regime que já vinham acontecendo no século XVIII, e a independência dos Estados Unidos é o primeiro grande prático disso aí, certo? Muito bem, Ana Júlia. Vamos, então, para o grande episódio, tá, que marca a ruptura, né, do Ocidente da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é a Revolução Francesa. Pode passar o próximo para a gente aí. A Revolução Francesa, gente, de 1789, é o grande marco da história, tá? E que é, talvez, a mais famosa, a mais impactante revolução da história, tá? Por várias coisas que ela abarcou nesse momento aí. Eu não sei se tu tem aí não sei se tu conseguiu achar aí, que eu botei em PDF hoje de manhã, a aula The French Revolution. Vai botar outro cara. Tá, gente? Então a gente vai entrar agora. É uma aula que eu gosto muito da aula de Revolução Francesa. Aí, perfeito. Tá, gente? A Revolução Francesa, gurizada, tá? Tá aí ela que tá exposta aí, ó, duas imagens aí para vocês verem, né? A queda da Bastilha e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Revolução Francesa, né, para alunos assim faltou fechar ali a aspa, o parênteses ali. A Revolução Francesa, galera, ela tanto pode aparecer, né, como idade moderna como idade contemporânea, porque ela é essa transição, mas ela é tradicionalmente colocada na idade contemporânea porque ela é um grande início disso aí. Gente, a Revolução Francesa, para vocês aqui que são meus alunos, tá? Ao mesmo tempo, é um conteúdo extremamente fascinante por tudo que ele representa, extremamente fascinante, e, por outro lado, extremamente trabalhoso, porque tem muita informação. São várias informações que a gente tem que trabalhar nele, que são importantes nesse processo. Então, ela, por um lado, é maravilhosa, porque é um assunto fascinante, por outro lado, é pesado, porque tem bastante coisa acontecendo. Bom, gente, a Revolução Francesa, então, antes de mais nada, é a revolução que marca o fim, ou vamos falar assim, ó, muito livro coloca que ela é o fim do absolutismo. Na verdade, a Revolução Francesa marca o início do fim do absolutismo. A Revolução Francesa vai dar um soco na boca do estômago no absolutismo. Ela vai ser o grande momento de ruptura, porque o absolutismo ele ainda vai rastejar por um tempo depois da Revolução Francesa. A gente ainda vai perceber ele acontecendo e tentando se retomar forças e tal. Só que depois da Revolução Francesa, o absolutismo não é mais aquele que era antes, certo? Serão resquícios dele que vão acontecer, que vão tentar se manifestar, porque, de fato, a Revolução Francesa é a grande ruptura com a força que ainda tinha nesse absolutismo na Europa. Quando eu falo absolutismo, eu estou falando para vocês, né, gente? Nada do rei todo-poderoso, né, de um país onde não há liberdade política, não há liberdade econômica, uma sociedade de privilégios, lembram? Uma sociedade estamental, onde quem decide tudo é o rei, onde as pessoas já nascem desiguais, tudo aquilo que impedia, inclusive, né, gente, o crescimento político e econômico da burguesia, que já vinha sentindo cada vez mais, né, esmagada pelo autoritarismo absolutista do antigo regime e tal. E a Revolução Francesa, de fato, é um grande marco na história. Outro detalhe importante, gente, a Revolução Francesa é, sim, uma revolução, porque
academicamente falando para vocês, muitos episódios na história a gente chama de revolução, quando na verdade não são uma revolução. É uma guerra, uma luta, porque uma revolução de verdade ela precisa alterar as estruturas sociais de uma sociedade. Ela altera os parâmetros de uma sociedade, ela altera a maneira as relações de poder de uma sociedade. Uma revolução, de fato, ela vira de cabeça para baixo tudo aquilo que era componente político, social e econômico daquele país, daquela região. E a Revolução Francesa vai fazer isso. É um movimento muito, muito impactante. A Revolução Francesa, gente, ela acaba sendo uma revolução burguesa, mas ela tem muita, muita participação popular do povo em geral. O povo da França, né, desde os mais ricos aos mais pobres, vão participar ativamente da Revolução. É claro, ao longo dela, a gente vai perceber que quem realmente lucrou ou se beneficiou com ela vão ser os burgueses, basicamente. Apesar dela trazer coisas maravilhosas para todo mundo, ela acaba se constituindo numa revolução que vai se mostrar meio que elitista, porque, né, a população em geral, que não tinha poder econômico, ela começa a ficar de fora de vários benefícios e resultados dessa revolução. E aí já entra uma coisa importante aqui, que na idade contemporânea é a idade do Estado burguês. Tá? E aí não é mais o privilégio do nascimento que vai dividir as pessoas, e sim o dinheiro, né, o poder econômico, a tua faixa de renda. É o capitalismo que começa a entrar aí a partir desse momento. Tá? Então vamos à aula de Revolução Francesa aqui. A primeira parte a gente vê, gente, aqui a gente no primeiro momento eu coloco com vocês aqui os antecedentes da Revolução, tá? Ana Júlia, pode passar um para nós aqui? Os antecedentes da Revolução Francesa, tá? Aí ficou, acho que a minha ali ficou com S, ficou meio na digitação, não sei porque ficou assim, mas tudo bem. Gente, uma coisa aqui, ó. Antes de mais nada, tá? A gente vê aí como é que estava a França pré-revolução, imediatamente pré-revolução francesa, tá? Como é que estava o país aqui? Ó, na política, gente, como eu disse para vocês, apesar ainda da França ser o berço não, mas o grande país de desenvolvimento do iluminismo, contraditoriamente, né, ironicamente, era o país mais absolutista da Europa. Um país que não negociou, isso a gente falou na aula passada, vários reis ali no século XVIII, frente ao que estava acontecendo, né, fizeram lá o chamado despotismo esclarecido, né, começaram a reformar alguma coisa ali, né, algumas mudanças de caráter iluminista para manter o seu poder. A França, cara, a França não fez nada disso, né? A França vivia naquela política dos Bourbon, né, derivada lá do tataravô dele, lá do Luís XIV, o Rei Sol, né, o Estado sou eu. A política francesa, apesar da capital ser em Paris, a política francesa era toda decidida em Versalhes, né, lá no palácio onde tudo foi construído. Então, basicamente, gente, a gente vê o que é nessa política? Um absolutismo, galera, que ele não fazia mais jus à realidade nem da Europa e muito menos da França. Um país que já estava vivendo uma outra circunstância e que eles queriam manter essa política absolutista, manter essa coisa, né, do poder total ao rei, à família real. Aí tá, né, o Luís XVI, a mulher dele, a Maria Antonieta, certo? E aí uma coisa importante aqui, né, indo para a economia. A França, no final do século XVIII, vivia uma crise econômica muito forte, né? Resultado do que a gente? Resultado de uma política econômica ruim internamente, de uma política externa ruim com as guerras, né? As guerras lá com a Inglaterra que perdeu, depois aí, né, a gente também gastando dinheiro com a independência dos Estados Unidos, tudo isso prejudicava os cofres, né, dos franceses, um país que estava tendo dificuldades econômicas com as colheitas, né, uma crise ali na agricultura, tanto por parte da pecuária, né, quanto para a parte da agricultura em si, que aí acabava diminuindo o leite, o trigo, o pão das pessoas. E aí uma coisa importante, Paris, a capital, estava vivendo realmente uma tensão muito forte. E a família real e a nobreza, blá, blá,
em Versalhes, longe do povo, longe da realidade. Então, isso é uma coisa interessante a gente analisar, né? A França, que até então, né, respeitava o rei, respeitava a família real, começava a perceber que a família real estava, parece que, alheia aos acontecimentos, né, do que estava acontecendo com o seu povo na sua capital. Então, enquanto estava pegando fogo lá em Paris, tá, por uma série de questões econômicas, políticas, a família real e a nobreza viviam num mundo paralelo, em Nárnia, né, gozando de uma regalia, de um privilégio que cada vez mais prejudicava a população em geral. Então, isso começa a ficar contraditório para dentro da França. E, obviamente, né, gurizada, isso vai alimentando, aumentando e potencializando o quê? Potencializando a política e a ideologia da burguesia, de grupos que já estavam de saco cheio desse absolutismo. Então, os conflitos e os prejuízos econômicos vão cada vez mais sendo um gás, digamos, né, um combustível para a oposição ao absolutismo ali naquele país. Aqui na sociedade, tá? Só para ter uma noção. Pode passar o próximo ali, Ana Júlia, que eu deixei maior aqui. Olha só, gente, vamos dar uma olhada aqui, mas não sei porque ficou assim isso aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Olha só, a França ainda vivia mais ou menos aquilo, né? Que a gente lembra lá do tempo da Idade Média, né? Os três ali, ó. O clero, a nobreza, os camponeses. Olha como é que ficou agora aqui. Nós temos aí a França dividida em estados ainda. Isso aqui imediatamente anterior à Revolução Francesa, né? O primeiro estado, né, o alto clero e o baixo clero, a igreja em si. O segundo estado, tá? Que é a nobreza, tá? Quando fala ali a nobreza de sangue, tá? Ou nobreza de espada, ou também chamam de nobreza togada, é que muitos burgueses acabavam comprando títulos, tá, de nobreza para poder ter benefícios que só um nobre poderia ter, tá? E o terceiro estado, que é o povão, que é o resto. Esse povão, esse resto, é todo mundo que não era os beneficiados, né, dessa política, né, digamos, de um sistema ainda que remontava à Idade Média, de privilégios, de regalias, uma sociedade estamental. E vamos aos números aqui para vocês entenderem, ó. Tu tem ali o primeiro estado em torno de 120 mil pessoas, tá? O segundo estado 350 mil. Então esse pequeno grupo ali, né, privilégios tributários e jurídicos, ou seja, lembram, né? Nascem, né, com todos os privilégios. Não havia na França, vocês sabem, aquele princípio iluminista de todos nascemos iguais, não tem isso aí, tem um privilégio, e também não pagavam impostos. E se pagassem, pagavam bem menos do que qualquer outro grupo do terceiro estado. Então, tu tem ali, né, 120 mais 350, em 150 mais 350, eu sou uns 500, não, 500, não, 500, quase 500 mil pessoas sendo sustentadas por 24 milhões de pessoas que pagavam os impostos, que faziam tudo. E olha o que está aqui no vermelhinho, né? O custo de um membro do primeiro e segundo estado era equivalente ao de 6 mil do terceiro estado. Ou seja, imagina, o custo de vida, olha só, gente, o custo de vida de uma pessoa ali da pirâmide, seja do clero da nobreza, era equivalente ao custo na média de 6 mil pessoas do terceiro estado. Aí tu imagina aqui, um gasto de um nobre, né, equivalendo ao gasto de 6 mil pessoas, sendo que esse nobre não paga imposto, não produz, vive de uma realidade de nascimento, de tradição, que não faz merda nenhuma no país. Obviamente que isso aí vai ser uma panela de pressão na França, e frente à realidade que está acontecendo. Aí aconteceu lá, né? A gente vê a independência dos Estados Unidos. Está acontecendo cada vez mais essa divulgação das ideias iluministas. E principalmente está acontecendo o quê? Fome na França, desigualdade, as pessoas estão ficando desesperadas. Então a gente olha para essa pirâmide social no século XVIII, a gente fica, what the fuck? Como é que isso se sustentou? E o pior é isso. Como não havia, como era absolutismo, essa coisa de bem público, bem privado, não existia, tudo era do Estado. E às vezes, gente, olha que coisa louca isso. A Inglaterra
a França contraía dívida com bancos ingleses, tá? Para suprir essas... porque o déficit era muito maior. Muitas vezes o déficit da França ele era, digamos assim, o dobro do que ela arrecadava. E o que vai acontecer? Nessa política absolutista de privilégios, olha que louco, que noia, né? Mas é isso que eu falei para você semana passada. A gente tem que cuidar para não ter o juízo de valor, né? Porque para os franceses aquilo, né? Para a política francesa era uma realidade possível e tal, pelo menos para os privilegiados, né? Cara, tu imagina, os caras, a França então contraía empréstimos não para diminuir esse abismo, mas para garantir o sustento mesmo grupo privilegiado. Então, tu imagina, tu tá em dívida e tu contrai mais dívida para manter esse tipo de benefício, para manter esse privilégio. Pô, isso é uma coisa louca, tá? Então, a revolução está caindo de maduro. E aí, como eu tinha dito para vocês, né? Frente a isso tudo que está acontecendo agora, tá? Tu tem uma família real, uma nobreza que fica em Versalhes ali, em Nárnia, num feudo, longe da realidade. Os franceses gostavam muito do rei, mas não gostavam nem um pouco da Maria Antonieta, a esposa dele. Então eles meio que culpavam ela por tudo, né? Muitos chamavam ela de a Madame d'Este, porque enquanto as pessoas tinham problemas, tinham crises, passavam fome, ela gastava. Inclusive é atribuída, né, a Maria Antonieta aquela frase que dizia: rainha, o povo está com fome e não temos pão. E ela fala, né, se não tem pão, por que não come brioche? Por que não come bolo? Tá? Na verdade, isso é um fake news da época, uma fake news, mas, de certa forma, mesmo não acontecendo essa frase, tem tudo a ver, porque a rainha não tinha a menor noção do que acontecia com a população mesmo, entende? Eles eram alheios. E é o que eu disse para vocês, né? Uma família real que, no momento de crise, está longe do povo, tem, inclusive, né, geograficamente longe do que está acontecendo mesmo, está enfeudada lá naqueles castelos, isso é algo que vai gerar tensão. E aí a culpa era toda, principalmente da rainha. Então a batata está assando ali dentro da França, muito por parte desse grupo de privilegiados aí. Então, gente, às vésperas da Revolução Francesa, nós temos um país absolutista decadente, um país economicamente endividado, mal das pernas, somando isso, né, fome, né, problemas climáticos vão detonar a agricultura e a pecuária francesa, levando fome para o povo, e uma política antipática de um rei que fica escondido dentro de um castelo, longe do que está acontecendo. E aí as coisas vão se acelerar para 1789, tá? Ali, gente, eu botei uma série de fatores aqui para vocês entenderem que são os antecedentes imediatos da Revolução Francesa, que vão gerar o estopim. Ali, ó, gente, está escrito, tá, a convocação dos Estados Gerais. Deixa eu explicar para vocês um pouco isso aí, essa convocação dos Estados Gerais, tá? A França tinha, tá, a Assembleia dos Estados Gerais. Isso lá no início da Idade Moderna e tal. O que seria? Poucas vezes aconteceu essa Assembleia. Gente, a Assembleia dos Estados Gerais é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Era de vez em quando a França tinha alguns problemas econômicos, políticos, dívidas, algumas tretas assim, acontecia uma formalidade de reunir 3 estados assim, o clero, a nobreza e o terceiro estado, que seria a burguesia ali, né, os comerciantes e tal. E havia reuniões para decidir o que fazer, ou como suprir, como sair das dívidas, como melhorar a situação do país e barará, certo? Isso não acontecia desde o século passado. Gente, frente a essa realidade, o rei da França, tá, por intermédio de um ministro, ele resolve, então, e inclusive por orientação desse ministro, ele resolve, que é o Jacques Necker, o ministro, né, de Estado francês, ele fala o que para o rei? Ô rei, o bicho tá pegando na França, cara. Tá todo mundo incomodado. Né? A gente tá passando... Quem sabe a gente não faz, pelo menos para dar um espírito de representatividade, porque tu não convoca uma coisa que nunca mais foi convocada. Os estados, a Assembleia dos Estados Gerais, aqui em Versalhes, para a gente se reunir para decidir algumas coisas. Quem sabe
rei. Com isso, as pessoas se sintam mais representadas, tu consiga pelo menos baixar a poeira, porque o negócio tá feio pro teu lado. E o rei aceita essa ideia de então fazer essa grande reunião. Aí, gente, deixa eu explicar uma coisa. Nessa Assembleia dos Estados Gerais, como é que funcionava? Era um voto por estado, tá ligado? Então, tipo assim, não importa a quantidade de pessoas que tinham. Se o terceiro estado pode ter ali 5 mil pessoas ali dentro, um exemplo, tá? E tem 10 pessoas do primeiro estado e 10 pessoas do segundo. O voto era por estado. Então, se o rei fizesse assim, vamos lá, levanta a mão as pessoas, né? Levanta a mão quem acha que os impostos agora devem ser cobrados também da igreja e da nobreza, porque isso ajuda a gente. Pô, tem tanta gente com terra, com renda, né? E aí, só a burguesia, só os comerciantes levantam a mão, porque concordam, não, todo mundo tem que pagar imposto. Aí o rei, vamos lá, o rei pensa, né? Vamos lá, um voto. Você, não importa a quantidade de pessoas, porque o voto era para o Estado. Um voto. Agora, quem acredita que, na verdade, isso é uma, digamos assim, é uma postura muito radical, uma mudança muito brusca, então, por enquanto, vamos deixar assim. Continuam pagando impostos apenas no terceiro estado e tal. Aí levanta a mão a igreja e a nobreza, mesmo que fossem poucas pessoas. São 2 votos. 2 votos contra 1, ganha sempre aquele jeito. Ou seja, como nobreza, nesse momento, e clero, eram os privilegiados, ali a grande maioria, eles tinham um voto junto, e na soma ridícula, né, que era um voto por estado, sempre o terceiro estado, a burguesia, era o voto vencido. Entende? Então o rei já tinha isso na cabeça. Em 1789, em maio de 1789. Ok, vamos fazer isso. A gente vai lá, reúne as pessoas, dá uma ideia de representatividade, dá uma ideia de participação, quando na verdade a gente sabe que no final das contas as coisas vão continuar, né, economicamente ficando para os mesmos o peso dos impostos e qualquer outra coisa. Só que aí, gente, frente a isso, aí que vem uma sereré, de rebeto-berré. A burguesia, os representantes da burguesia, quando se reúnem ali em maio de 1788, no início da reunião dos Estados Gerais, eles já estão que nem melancia quente, louco para fazer mal para alguém. Já estão com sangue no olho, estão que nem fermento pelo bolo. E aí os burgueses ali dentro, os representantes da burguesia, os deputados falam, aqui ó, Luís XVI, né, o rei, ou como os franceses chamavam, o le papa, o pai. Chega desse teatro que não representa mais a realidade da França. Exigimos, nessas reuniões, o tempo que dure essa Assembleia, exigimos que aqui, tudo que for decidido, deliberado, seja um voto por pessoa e não por Estado. Aí, né, a nobreza, as mulheres de leque, meu Deus, que anarquia, onde vamos chegar? Aí apertou, né, de todo mundo, porque a burguesia falou, a gente exige que o voto seja por pessoa. Gente, nessa reunião de 1789, a burguesia sozinha era quase o dobro, ou quase o dobro não, mas maior do que os outros juntos. Aí tu pensa, né, onde ia parar o negócio. Aí o rei também fica apavorado, porque a burguesia entendeu que a gente não pode recuar, o momento é esse. Porque se a gente deixar isso acontecer, ser levado por essa consulta da Assembleia dos Estados Gerais, isso é uma palhaçada, um grande teatro que não vai levar a nada. Gente, feito isso, os ânimos se acirram e aí o bicho pega. Porque daí o rei, logo no início das reuniões, ele dissolve, ele cancela os trabalhos da Assembleia dos Estados Gerais por tempo indeterminado. Não tem mais reunião, não tem mais Estados Gerais, por enquanto, até minha segunda ordem. Plau! E aí os burgueses falaram, a gente não vai recuar. E aí, gente, começa o início do processo revolucionário. Essa burguesia, que então, né, teve negada essa proposta de um voto por deputado lá em Paris, tá? Se reúne num salão, tá? Se reúne num salão e nas voltas de Paris tinham salões que eram salões tradicionais, lá, clubes, e tinha um jogo, e vocês vão ler isso em livro e tal, o jogo da
pela, que é um tipo de um tênis, assim, tipo um ping-pong que tu bate, um tênis que tu bate na parede, não é isso, é tipo uma peteca, assim, sabe? Tipo um jogo de peteca, uma coisa meio lá, que existia na França lá. Eles se reúnem nesses salões, a burguesia, e fala assim: estamos aqui reunidos porque a gente não vai recuar. É só para frente que a gente vai andar. Então, a burguesia, no dia 9 de julho de 1789, se declara em Assembleia Constituinte. Vamos criar uma constituição para a França. Chega desse absolutismo. Os deputados burgueses, os burgueses estavam naquela sala, começaram a criar uma coisa que seria a Constituição da França. E o rei vai ter que assinar, e todo mundo vai ter que, porque a gente não recua. Ou a gente morre, ou a gente cria essa Constituição. E olha só, gente, que eu vou explicar agora. Avisem o povo, todo mundo, que a revolução começou, que a gente não aceita mais absolutismo aqui dentro. Galera, vamos pensar aqui comigo, vamos pensar sociologicamente. Uma coisa é a revolta de um burguês que tem poder econômico, mas não tem poder político. Então, o que ele está incomodado é com essa política aí, né, do absolutismo e tal, porque ele vê suas potencialidades, né? Não chamavam assim absolutismo. Então, talvez até possam, né? Mas é antigo regime que eles chamavam mesmo, tá? O ancien regime, tá? Mas é a ideia do absolutismo. Outra coisa, gurizada, outra coisa é a revolta de um pai de família, pobre do povo, um camponês, um operário, tá? Que sai para trabalhar, né? Que sai para trabalhar e não sabe se vai levar pão para casa. Quando os burgueses falam: armem o povo, estamos em revolução, com certeza, se tu pega, né, esse cara que é da população mais pobre mesmo, tu dá uma arma para esse cara, a revolta desse cara, com certeza, ela vai ser muito mais forte que a revolta de um burguês. Porque esse cara tá passando fome, porque esse cara tá vivendo a desigualdade na pele dentro da França. E os burgueses entenderam isso. Os burgueses sacaram nesse momento que o grande aliado deles era a população em geral, porque todos, bem ou mal, faziam parte do quê? Do terceiro estado, daqueles que não tinham poderes e direitos políticos. Então, essa aliança ali naquele momento foi importantíssima. E a revolta da população, gente, foi algo absurdo. Se criaram milícias mesmo. E outra coisa, aí uma coisa importante, vários soldados que defendiam o rei vão se aliar, porque é importante, né? O exército está do teu lado, vão se aliar aos revolucionários. E aí a gente tem uma população louca, ensandecida, com sinal verde para derrubar tudo que eles achavam que era errado. E aí o bicho pega nas ruas de Paris mesmo, gente. Aqui eu botei para vocês, ó, ali, ó, revoltas no Campo Grande, medo. Nesse momento, vários camponeses que ainda viviam uma realidade feudal entravam, né? Muitos soldados ficavam de lado, Gabriel, porque muitos acreditavam nesse processo e que ganhavam pouco também. Acreditavam que dentro do absolutismo, entendeu? A vida deles era ruim, entende? Acreditavam mesmo. Muitos soldados de baixa patente acreditavam nas benesses, nas promoções de um exército, de uma realidade diferente da que eles viviam, entende? Porque, bem ou mal, apesar de defender o rei, viviam a sua realidade muito parecida com a da população, entende? Isso é comum em revoluções, tá? E o que vai acontecer? Gente, essa galera vai pro campo e chuta o balde, derruba castelo, mata, né? Assassinam seus proprietários, seus nobres, o bicho pega, tá? Galera, e aí a grande data da Revolução Francesa, que marca a Revolução Francesa, havia a Bastilha, tá? A Bastilha. Deixa eu ver aqui, não sei se eu... Não sei. Havia a região da Bastilha, tá? A Ana Júlia aqui, ela saiu e acabou saindo a imagem, mas não tem problema, tá? Depois ela volta aqui, eu vou explicar para vocês que tá ali. Gente, havia na França lá a Bastilha. Nessa data aqui, em 1789, tá? A Bastilha, ela era um depósito de armas e de pólvora, tá? E aí, o que diziam, né? Precisamos de armas, precisamos de pólvora para, né, continuar a revolução, para continuar se armando e, né, se defendendo. O que vai acontecer? A Bastilha, neste momento aqui na Revolução, ela era um depósito de armas e tal, e de munição, pólvora. Mas, historicamente, galera,
historicamente, tá? A Bastilha, ela era uma prisão contra os inimigos do absolutismo, entenderam? Então, a Bastilha era um símbolo do absolutismo, símbolo do autoritarismo. E aí, para muitos, mais do que buscar armas, era importante derrubar, destruir aquilo ali. E, gente, vocês imaginam o fervor revolucionário dessa época, né? Tanto que os soldados, os responsáveis por cuidar da Bastilha, os caras foram assassinados ali, foram, né, tentaram enfrentar o povão, gente. Vários deles foram decapitados e a cabeça foram fincadas em lança. E as pessoas saíam com as lanças, com as cabeças dos soldados da Bastilha na rua. Então, a queda da Bastilha, que historicamente era o símbolo do absolutismo, era o símbolo, tá, do autoritarismo antigo ali, ela foi destruída e essa data é a data. Claro que há um glamour. Aí, agora vamos fazer um bate-bola URGS-ENEM. Claro que há um glamour em cima, né, daquela Bastilha e tal, mas já dizia o historiador Eric Hobsbawm, né, no livro A Era das Revoluções, derrubar símbolos são manifestações importantes para rupturas históricas. Se aquilo simboliza alguma coisa, destruir aquilo é importante no imaginário popular. Né? Que nem a gente tem, por exemplo, muita gente acredita, né, que a Guerra Fria, por exemplo, apesar de oficialmente a Guerra Fria ter terminado em 1991, com o fim da União Soviética, né, para quem não está habituado à Guerra Fria, aquele conflito pós-Segunda Guerra Mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, capitalismo, socialismo e tal, muita gente sabe que, na verdade, ou imagina que o fim simbólico da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim na Alemanha, em 1989. Porque o Muro de Berlim simbolizava aquele conflito. Assim como a Bastilha simbolizava o absolutismo francês, derrubá-la, mesmo que fosse num pedaço ali de Paris, não tão, né, mas a derrubada foi importante para essa loucura, para essa vitória, tá, dentro da França ali. Por isso, gente, que a gente vê, só você ter uma noção que eu falei desse paralelo, tá? Que a independência, vai, claro, óbvio, obrigatoriamente. Galera, a gente compara, por exemplo, como é que é o nosso 7 de setembro, a nossa comemoração ou não da independência do Brasil, comparando, por exemplo, com a independência dos Estados Unidos, que a gente acabou de ver, ou com o feriado lá da Bastilha, na França, a Revolução Francesa. Eles são muito mais patriotas, mais eufóricos, porque, de certa forma, houve a participação de muitas pessoas nesse episódio. As pessoas se envolveram organicamente com isso. Símbolos foram derrubados. Então, esses conflitos, as guerras, elas, bem ou mal, elas têm o lado positivo de trazer identidade. Uma guerra, um conflito, ela gera uma certa identidade nacional. Coisa que o Brasil não tem muito, né? É meio construída, né, meio que fake, assim. O Brasil é meio que criado por cima. Por isso que as nossas datas importantes, elas não têm tanta empolgação nas pessoas, porque a maneira que foi feito não foi assim. Então a França tem isso. Essa coisa muito forte da Revolução, muito forte do 14 de julho. E depois disso, gente, várias pessoas foram aonde? Cadê o rei? O rei é bom, mas o rei tem que participar também. As pessoas marcharam até Versalhes, vão buscar o rei. E, gente, cara, muitos queriam até a cabeça da Maria Antonieta, porque, né, já não gostavam dela. Agora, nesse processo revolucionário, e aí, gente, houve uma espécie de negociação às pressas, para não quebrar tudo em Versalhes. O rei foi conduzido, tirado, ele, a família real, de Versalhes, e foi conduzido ao Palácio das Tuileries, ou Palácio das Tulherias, em Paris. E já vou dizer para vocês, nunca mais a família real francesa veria Versalhes. Nunca mais. O rei foi tirado de Versalhes. Ô rei, a revolução está acontecendo. E tu tá onde? Tu tá em Versalhes? Não, vem com a gente. Vem. Aí o rei foi conduzido, porque a população estava enlouquecida. E o rei foi levado para vai governar de Paris. Porque daí, gente, nesse momento, a revolução tá acontecendo, tá tudo muito louco.
E aí o rei já perdeu, bem ou mal, aquela força que tinha, apesar de ser autoridade ainda e tal, mas do jeito que está a coisa, né? Os conflitos acontecendo. E aí, como eu respondi antes, né? Pessoas do exército virando de lado, pessoas da nobreza também, né? Indo ao lado da revolução. Então, no dia 14 de julho de 1789, simbolicamente, com a queda da Bastilha, como eu falei para vocês, um símbolo importante. Claro que isso né, foi criado depois, né, gente, essa data como data importante, mas é o início da Revolução Francesa, onde, de fato, o terceiro Estado ele vai para a guerra e não aceita mais o absolutismo dentro da França. Pode passar? Galera, aí agora nós temos aqui, a partir desse momento, como eu falei da Bastilha ali, né, as três fases da Revolução Francesa, tá? E a primeira fase é a Assembleia Nacional, que na verdade é um resumo de Assembleia Nacional Constituinte, porque veio daquela reunião onde os burgueses ali decidiram, então, obviamente, né, gente, criar uma Constituição e derrubar o absolutismo na França. Essa primeira fase, gente, da Revolução Francesa, ela é uma fase que marca o quê? A derrubada de antigos princípios e a colocação de valores que são valores que, de certa forma, existem até hoje, que são lutados por eles até hoje dentro do Ocidente liberal, tá? Que a gente conhece. Vamos lá. Primeira coisa, 26 de agosto de 1789 é criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Todo cidadão, tá? É livre e igual por nascimento. Todo mundo nasce livre e igual, né, em direitos. Não em igualdade econômica, não, mas em direitos. Aquilo que a gente falou na aula passada de iluminismo, né? Todo mundo partir do mesmo ponto. Todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Perante a lei somos iguais. O cidadão francês, tá? Não envolvia muitas pessoas, não envolvia as mulheres, isso a gente vai discutir mais tarde. Mas, para o período absolutista, isso é... Tanto é que essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um marco, né, de liberdade, né, jurídica, individual, do respeito da pessoa humana, da cidadania, que vai ser referência para a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1947, e que, de certa forma, tem a ver com as nossas constituições, tá, gente? Os artigos 5º lá, os princípios fundamentais, tá aí. Então, é declarado os direitos do homem e do cidadão, que, na verdade, derrubam essa ideia do que, gente? Tu nascer diferente, com privilégio, né? Sociedade estamental, já era. Constituição, o que está embaixo ali, a Constituição Civil do Clero. Agora, a Igreja Católica dentro da França vai se adequar ao Estado francês como ele é, revolucionário. A Igreja não tem mais benefício, a Igreja não tem mais privilégio. A Igreja agora vai andar pianinho, vai pagar imposto também. E outra, várias terras da Igreja foram confiscadas. Várias terras da Igreja foram confiscadas e vendidas e virou dinheiro ali para a França. E aí tu tem o quê? Só de eu explicar para vocês aqui. Tu tem, por exemplo, alguns padres, pessoas da Igreja, que concordam e vão ao lado da Revolução. E tem padres e partes da Igreja que são os chamados, o clero refratário, que ele reage e não aceita, e aí tem que sair do país. Gente, nesse momento da Revolução, de verdade, tá? Que uma revolução não é brincadeira, ou tu tá com a Revolução, ou tu vai embora. Entendeu? Foi radical a full nessa fase aqui, entende? E muita coisa foi mudada, gente. Os caras mudaram com tudo, acabou essa coisa da herança, do sangue, lá do direito feudal, os caras mudaram tudo mesmo, entende? Na marra. E aí, em 1791, deixa eu ver a relação aqui, vamos passar, ainda tem tempo. E aí, em 1791, gurizada, nós temos aí a primeira Constituição da história da França, que é resultado daquela Assembleia que eu falei para vocês lá em 1789. E aqui eu deixei os pontos importantes para vocês verem dessa Constituição. Muito cuidado. A Revolução Francesa, gente, tá? Esse aqui é um ponto importante. A Revolução Francesa, ela começa em 1789, certo? Mas o governo do Luís XVI não termina aí. Porque olha o que está colocado ali. Monarquia constitucional. É o rei que está no poder. Só que agora o rei tem que fazer o quê?
tem que assinar uma Constituição. O que acaba em 1789, gente, é o absolutismo na França. Aquele direito divino, o rei não. Bom, agora a Constituição e o rei também está submisso à Constituição, mas ainda é o rei, ainda é uma monarquia, tá? Então, cuidado. Num primeiro momento, a Revolução Francesa, na sua data de início, ela derruba na França o absolutismo, mas não a monarquia, porque a França vira uma monarquia constitucional. E vocês sabem, até hoje existem inúmeras monarquias no mundo com democracia, né, com constituição. Monarquia não significa necessariamente absolutismo. Muito cuidado com isso. Tá? Então, em 1791 sai a Constituição, que mantém o rei no poder, porém submisso à Constituição, que, na verdade, o poder legislativo, vamos pegar assim, né, dos deputados burgueses, é que vai mandar, é o que vai mandar ali. E aí tu tinha quem ali nesse primeiro momento, desse terceiro estado ali? Os girondinos, que a gente vai ver mais na aula que vem, isso aí quinta-feira, não esqueçam, quinta-feira, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos que eram a alta burguesia, os grandes empresários, comerciantes, industriais, e a pequena burguesia, que eram os jacobinos. Os girondinos mais moderados e os jacobinos mais radicais nas suas atitudes, certo? E ambos ali no terceiro estado, né, representando a burguesia atuante nesse poder legislativo. E aqui uma coisa importante, já que ficou nessa Constituição, o voto censitário. Gente, o voto censitário é o voto que te exige renda, tá? E aí a gente já começa a ver uma nuance burguesa dentro da Revolução. Porque se o voto é censitário, se te exige renda para votar, muitas pessoas que não têm essa renda, elas não podem participar. Tá, tem seus direitos, são cidadãos, mas, né, mas não pode participar das decisões porque não tem. Então aí a gente já começa a ver que a Revolução Francesa, ela já vai mostrar para a gente que o privilégio do nascimento está indo embora, mas o poder aquisitivo ele vai mais cedo ou mais tarde ser um diferencial na tua cidadania, né? No quanto tu tem de força ali dentro do país, tá? Então isso já começa a aparecer ali. E não esqueçam disso, né, gente? Monarquia constitucional. A primeira Constituição mantém o rei no poder, só que agora dentro de uma Constituição. O que acaba é o absolutismo. E aí muitas pessoas querem ir embora, muitos nobres fogem, tá? Fogem. Muitos ficam ao lado, tá, gente? Começa a Revolução Francesa, ela começa a ser noticiada nas fronteiras, e aí outros reis absolutistas, outros países começam a se assustar. E, na verdade, o que está acontecendo? Muitos dos nobres que saem do país, que fogem para outras regiões, eles vão fugir para ganhar apoio, para tentar voltar e contra-atacar o que está acontecendo, porque está sendo derrubado um estado político na França, né? E aí tu imagina se isso aí vira moda, e vai virar, né? Então os nobres fogem, a igreja que não concorda, os membros da igreja não concordam, eles também saem. E uma coisa muito interessante, o rei tenta fugir, ele tenta fugir, né? O rei, numa madrugada de 1791, né, para 92, o rei ele está tentando ir para a Áustria, porque a Áustria era o país, né, onde governava o pai da Maria Antonieta, que era a rainha da França. E o rei é surpreendido na cidade de Varennes, que era a fronteira da França com a Áustria. E aí o rei, uma história engraçada, porque o rei, né, é abordado, ele sai com roupinha ali de criado, ele tenta se disfarçar com a família para fugir, e ele é abordado na fronteira, assim, com a Áustria, e até um primeiro soldado ainda se ajoelha para ele, o rei. Aí chega um segundo soldado e fala, mas vai te a merda, cara, que rei, cara, o rei tá, onde é que tu tá indo? Tá fugindo, rei? Tu tá fugindo, mas que vergonha fugir para a Áustria. No meio da revolução, o povo gosta de ti, queria que tu estivesse lá, e tu foge, rei fujão. Aí o rei vai perder o respeito com a população, porque no meio da revolução, no meio do bicho pegando, o rei tenta fugir. Mas ainda não se sabe, gente, por que o rei fugiu. Né? Mas o fato é que ele já não é mais um rei que dá para confiar. Porque, pô, o soberano do país, do executivo, ele foge no meio da revolução, aí tem treta. Então o rei é preso ali com a família e reconduzido para Paris.
até que se averigue o que vai acontecer ali dentro. E o bicho tá pegando, né? Forças contraditórias já tentando, com forças estrangeiras tentando invadir Paris e derrubar. E aí, gente, a partir de 1792, a Revolução ela vai tornar, vai ter seu processo radicalmente agravado. Porque daí, com a tentativa da fuga do rei e com os conflitos em Paris, tentando restabelecer o que era antes, o que vai acontecer? A França, tá? Em 1792, ela vai inaugurar a segunda fase da Revolução, que a Ana Júlia, acho que deu um probleminha aqui na internet da Ana Júlia, que depois vai voltar, mas também está acabando aqui, a gente começa no ano que vem isso aí. A segunda fase da Revolução Francesa, que é a fase da convenção. Essa é a fase onde, vou dar um spoiler para quinta-feira, frente a isso, o rei ter fugido e frente a esses conflitos, há uma decisão em 1792. Agora, a França não é mais uma monarquia. Agora a França é uma república. Não tem mais monarquia. Até porque o rei tentou fugir. Então, a França vira uma república em 1792, tá? Primeira República Francesa, e se inaugura, gente, nesse momento, a segunda fase da Revolução Francesa, que é a fase mais radical, é a fase da Convenção. Aí a gente vai ter um papo para bater aí a partir de quinta-feira, que é tudo que acontece. Aí a gente vai entender um pouco mais sobre girondinos, jacobinos, as políticas diferentes ali, a ideia de direita e esquerda e outras coisas que são importantes para a gente entender os caminhos da Revolução Francesa até a Era Napoleônica. Tá, gurizada? Então, nosso encontro fica quinta-feira, às 10h30, tá? Na aula, no lugar da aula do professor de Geografia. Ok? Muito obrigado, que Deus abençoe a quase todos vocês e até depois de amanhã. Beijo para todo mundo. Até.